da revista número 5, os livros históricos. Hoje a lição número 6, a aula número 6, o tabernáculo, que trata dos capítulos da Bíblia Êxodo 25 até 40, a segunda parte do livro de Êxodo. Êxodo 25, versículo 8, lá está escrito: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Uma palavra um pouco assim, que nos faz pensar, porque na verdade Deus não habita em casas feitas por pessoas, né? Deus não habita num templo. Quando Salomão inaugurou o seu templo, que foi o templo mais glorioso e bonito que jamais existiu, coberto de ouro de cima até embaixo, ele falou exatamente isso. Vamos inaugurar esse templo, mas que na verdade não é a casa de Deus, porque Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Deus não mora numa casa feita de pedra. E Deus não mora também num tabernáculo, né? Mas vamos dizer que Deus se revelou de um modo especial nesse tabernáculo devido a alguns motivos. Deus precisava desse tabernáculo para ensinar muitas coisas para as pessoas. E Deus se revelava de um modo especial nesse tabernáculo. Mas as pessoas até hoje, muitos têm aquela ideia, casa de Deus, né? Gotteshaus, falando, né, de uma igreja. Tá tudo errado, né? Porque a palavra igreja é o quê? É o corpo de Cristo, e não um prédio, né? Que tem lá uma torre, coisa assim, com um sino, né? Quer dizer, a igreja não é o prédio, a igreja é o corpo de Cristo. E tem muitos que acham que aquele lugar é a casa de Deus, onde Deus mora, né? Também um absurdo teológico, né? Um erro grande. Então, o que é aquela casa que a gente chama de igreja, né? É um local de reuniões, é onde o corpo de Cristo se encontra, se reúne para ter comunhão. E Deus mora onde? Deus mora em todo lugar, Deus é onipresente. Na próxima página eu coloquei 2 desenhos. O primeiro desenho em cima é mais assim como se fosse uma foto, enfim, Ok, claro, é um desenho, dá para ver que é um desenho, mas tentando representar mais assim no sentido fotográfico, como seria a visão desse tabernáculo por fora. Que tabernáculo é como se fosse uma barraca, ou como é que dá para chamar, né? uma tenda bem grande. Então dá para ver no desenho de cima, mais assim o visual, e no de baixo está o esquemático, os objetos que estavam lá dentro, né? Objetos que estavam lá dentro, e lá fora, na frente, o nome deles. Então tinha essa cerca em volta, separando. Então as pessoas, para entrarem ali, tinham que entrar, por isso a única entrada, pela entrada que era só num certo lugar, não podia entrar pelo lado, por trás, não. Tinha que entrar por ali porque havia uma sequência. Quer dizer, a pessoa tinha que entrar ali, aí tinha que chegar onde? Tinha que chegar no altar, né? E aí ali oferecia o sacrifício e ia embora de novo. Porque as pessoas, elas não chegavam nessas outras partes aqui. Não chegavam na pia de bronze, no candelabro, na mesa dos pães, no altar do incenso. As pessoas normais, o povo, não chegava nesses lugares. Só os sacerdotes. E lá na Arca da Aliança, que era o lugar santíssimo, lá só o sumo sacerdote, né, que era o supremo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. Então havia todo um esquema, né, quem que podia entrar em cada lugar. É toda uma questão de muita reverência. Todo esse tabernáculo inspira muita reverência. A gente pensar a santidade de Deus, enfatiza muito a questão da santidade, como é difícil chegar na presença de Deus, somente poucas pessoas conseguem isso e tal. Então são lições bem, bem importantes, muitas lições nós vamos aprender no tabernáculo. Depois que Deus deu a lei a Moisés, mostrou-lhe o modelo para a construção de um tabernáculo, ou seja, em um templo em forma de tenda. Tenda por quê? Porque o povo estava
né, peregrinando pelo deserto, então eles tinham que desmontar e montar, porque se fosse de pedra não daria para fazer isso. Então, Moisés tinha dado a lei nos primeiros capítulos de Êxodo. Primeiros capítulos de Êxodo, a lei. Êxodo 20, né, famosíssimo texto. Se eu falar o que está escrito em Êxodo 20, né, então a maioria queria saber, os 10 mandamentos. Ou vice-versa, se eu perguntar onde são escritos os 10 mandamentos, então um dos lugares é Êxodo 20 e o outro é Deuteronômio 5. Então o que a lei tem a ver com o tabernáculo? A lei, Paulo escreve isso lá em Romanos, nos ajuda a reconhecer o pecado. Então se a gente reconhece o pecado, o que vem depois disso? O pensamento, como que eu posso, né, me libertar desta culpa do pecado. O que eu posso fazer para que a culpa do pecado seja tirado, já que, né, todos nós pecamos. Não tem ninguém que cumpra todos os mandamentos da lei. Então, aí que vem o segundo ponto. Por isso aqui, o ponto número 1, o reconhecimento do pecado. E o ponto número 2, o sacrifício de sangue, que era a questão do tabernáculo, que era para a questão do perdão dos pecados, né? Então, são duas coisas. A lei mostra que o ser humano não pode se salvar, mostra as exigências de Deus, e o tabernáculo ele vem para dizer que existe um meio de obter o perdão, que é o derramamento de sangue, né, de um ser inocente. Claro que as ovelhas, a morte de uma ovelha ou de um touro, de uma vaca, não trazia o perdão dos pecados de verdade para os israelitas. Isso está escrito no livro de Hebreus, né? Era para as pessoas entenderem isso, a necessidade desse sacrifício de sangue, mas só Jesus Cristo, que era um ser humano, poderia morrer de fato em lugar das pessoas. Então, a lei, ela mostra o que? A santidade de Deus. E a santidade significa o que? A distância moral que existe entre Deus e nós. Que Ele, Deus, é puro, é limpo, é luz pura, e nós somos o quê? Somos sujos, somos escuridão, e então essas duas coisas estão muito distantes. Isso é o que mostra a lei. E o tabernáculo, ele oferece um método de aproximação entre esses dois grupos, quer dizer, entre Deus e o grupo de seres humanos. O tabernáculo era, entre aspas, sombra de bens futuros. Então, em Hebreus 10:1, ele fala isso. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 10:1. Ou seja, é sombra e não imagem exata. Quer dizer, a sombra, ela dá uma ideia do objeto que lança a sombra. Se, digamos, um pássaro está voando lá em cima e a gente vê aqui embaixo uma sombra, a gente olha, é um pássaro que está lançando essa sombra, mas a gente não sabe exatamente, né, os detalhes, que tamanho, que cor que ele tem e tudo, pela sombra. Não, a gente não pode saber os detalhes. Uma cadeira que lança uma sombra, a gente pode, é uma cadeira, mas a gente não pode saber se ela agora, né, é de madeira, ou se ela é nova, se ela é velha, se ela é de ferro, né? Então, essa é a diferença entre a sombra e a imagem exata. Então, o tabernáculo ele veio para nos mostrar uma imagem parcial, uma preparação, do qual as coisas exatas veio a ser Jesus Cristo. Sombra de bens futuros, quer dizer, uma preparação. Isso, bens futuros, o que coisa que vai vir, futuro, vai acontecer. Quer dizer, o futuro, né? Estamos falando aqui de mais de 1000 anos antes de Cristo, então o futuro de 1000 anos antes de Cristo veio a se realizar em Cristo, mais de 1000 anos depois. Bens futuros, né? Claro que para nós é passado, mas para eles aqui no livro de Êxodo era futuro, que Jesus ia vir pela primeira vez. Para dar instruções exatas sobre a construção do tabernáculo, Deus utilizou 16 capítulos em Êxodo. E no Novo Testamento existem 2 capítulos, Hebreus 9 e 10, que explicam a simbologia do tabernáculo.
E eles ensinam que tanto o tabernáculo como o sacerdócio não existem mais. O tabernáculo simbolizava Jesus e os sacerdotes simbolizam os seus seguidores. É o que é confirmado em 1 Pedro 2,9, famoso versículo, né? Vós, porém, sois raça eleita e tal, sacerdócio santo. 16 capítulos usados para escrever sobre o tabernáculo. E a gente vê quantos capítulos foram usados aqui no livro de Êxodo, Levítico, Números, para descrever essas coisas, a religião mosaica. A religião mosaica, quer dizer, primeiro temos aqui 25 capítulos, 24 capítulos falando da lei. Aí temos mais 16 capítulos falando do tabernáculo. Aí nós vamos ter mais não sei quantos capítulos falando dos sacerdotes. Quer dizer, é muito detalhe sobre essa religião, que eu chamo religião mosaica, porque foi Moisés que deu. Enfatizando assim esse detalhe. Não foi Abraão que deu, mas foi Moisés. Então, né, porque a fé, por exemplo, Paulo fala sobre a fé de Abraão. A fé de Abraão, ela é diferente da religião mosaica. São duas coisas bem diferentes. Abraão não tinha nada a ver com a religião mosaica. Então, essa religião mosaica, ela é muito detalhada. São rituais, são todo esse modo de construir esse tabernáculo com todos os objetos. É muito detalhe. Por que eu preciso enfatizar isso? Porque tem gente querendo fazer a mesma coisa hoje, querendo fazer da fé cristã uma fé mosaica reeditada, vamos dizer assim. Também eles constroem templos grandes, decorados com ouro, com muita coisa, com velas e com altares e com sacerdotes, com vestes sacerdotais, né? Porque, vamos dizer assim, pega, digamos, os padres da Igreja Católica, tem lá aqueles, né, aquelas batinas, e os arcebispos e bispos e tal, tem todas aquelas batinas que seriam como se fossem vestes sacerdotais, né? E então eles também têm, né, lá eles fazem aquela missa que eles falam que é a repetição do sacrifício de Cristo, né? Então seria como se fosse assim um altar que eles querem fazer com sacrifício, quer dizer, como se fosse a reedição da religião mosaica. E assim também tem evangélicos que pegam algumas coisas lá dessa religião mosaica e querem reeditar, porque não entendem o sentido do que Jesus ensinou. Então, Jesus ele não quer nada disso aqui. Quando os discípulos estavam lá diante do templo de Herodes, espantados com a beleza daquele templo, falaram: mestre, olha que pedra, que construção, né? Que coisa grande, que coisa imensa, que coisa maravilhosa, né? E aí Jesus disse, né, olhe para essas pedras, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o que Jesus, vamos dizer assim, deixou de falar nesse momento? Ele deixou de falar exatamente isso. Quer dizer, seria, vamos dizer, normal de pensar que Jesus dissesse para os discípulos dele: olha, quando vocês uma vez fundarem aí as igrejas da religião de Cristo, né, meus seguidores que vão fundar uma nova religião, vocês também olhem bem para essas pedras aí e veja que vocês façam assim algo bem parecido com isso, né? Com bastante ouro, pedras bem grandonas, né? Né? E Jesus perdeu a chance de falar isso para eles, né? Sendo que na verdade ele falou exatamente o contrário. Ele falou o quê? Isso aqui tudo é pedra. Isso aqui são tudo coisas que se acabam com o tempo. Construções, elas se destroem com o passar do tempo. Elas se acabam com o passar do tempo. Deus não está interessado em pedras. Né? Os judeus, a gente vai estudar isso mais tarde, os judeus pensavam nisso. Deus mora nesse templo e por isso nós podemos pecar quanto a gente quiser. E Deus nunca vai deixar de proteger a cidade de Jerusalém, porque ele mora ali, então ele está cuidando da casa dele, né? Então nós podemos, né, se esquecer de viver conforme os mandamentos dele e tal, né? Por quê? Porque olha só, é a casa dele, né? Só que Deus mostrou que não, que esse era um pensamento errado, que ele só estaria ali enquanto o povo buscasse a ele, enquanto o povo temesse a ele. Quando o povo se esqueceu dele, aí ele também não protegeu mais a cidade.
Deus não está interessado em pedras. Deus não se prende a pedras ou a um tabernáculo. Então Jesus, ele nunca disse para os discípulos dele, olha, quando vocês, né, forem aí construir as igrejas de vocês, fundarem as igrejas, veja lá que vocês construam uns templos bem grandes e tal, né, para a gente ficar famoso, o nosso movimento ficar bem famoso e tal, pela riqueza e tal e coisa. Jesus não falou nada disso. Jesus também não falou para eles, olha, né, e veja que vocês façam lá umas roupas bem chiques, com umas correntes de ouro bem grossas no pescoço e uns chapelões bem grandes na cabeça, né? Jesus não falou nada disso, né? Isso é o contrário, porque essas coisas são contrárias ao que Jesus ensinou. Isso são exterioridades, isso são coisas, né, exteriores, coisas que impressionam os olhos humanos, mas não impressionam a Deus. E Deus está vendo o coração das pessoas. E toda essa questão do tabernáculo era um modo de tentar dizer para as pessoas de prepararem o coração para buscar a Deus, de se esforçarem para buscar a Deus. Era um modo figurado de falar isso. E as pessoas sempre de novo estão invertendo. Eles acham que por irem lá, pegarem aqui um animal, levarem lá, e o sacerdote oferecer aquele animal, matar aquele animal, que agora vai estar tudo bem. As pessoas acham isso, eles estavam enganadas o tempo inteiro. Deus não está interessado em sacrifícios. O sacrifício ele é apenas, né, é um gesto que a pessoa faz para expressar algo que ela sente. Mas quando esse gesto não expressa o que ela sente, quando esse gesto é um gesto meramente formal, meramente ritualístico, ele não significa nada. E se a gente vê lá no caso de Saul, né, que ofereceu não sei quantos 1000, né, touros e tal em sacrifício, e Deus disse, né, misericórdia quero e não sacrifício, obediência quero e não sacrifício. O que adianta sacrificar e na desobediência, né? Isso porque ele tinha roubado o gado lá do outro rei, roubou o gado e sacrificou para Deus, né? Ou seja, nem foi um sacrifício, porque não custou nada para ele. Não custou nada, ele roubou dos outros e ofereceu para Deus, né? Acho que Deus vai ficar contente, né? Deus gosta do cheiro de churrasco, né? E Saul não tinha entendido nada, que para Deus aquele sacrifício é um símbolo, é um gesto. E quando você faz isso, rouba de um para oferecer sacrifício a Deus, isso para Deus não significa nada. É um atestado de burrice para quem fez isso, né, que não entendeu o significado de tudo isso. O tabernáculo simbolizava Jesus. Nós vamos estudar isso. Os símbolos ligados ao tabernáculo. Tem muita simbologia, extremamente simbólico, sempre falando de Jesus. Cada detalhezinho, cada mínima coisa simboliza alguma coisa em Jesus, e os sacerdotes simbolizam os seus seguidores. Então, sempre quando a gente for ler alguma coisa no Antigo Testamento que fala de sacerdotes, a gente pode entender isso, que simbolicamente está falando de nós, seguidores de Cristo. Outro detalhe, pela construção do tabernáculo, Deus criou uma língua que nos ajuda a entender o Evangelho mais facilmente. Então, quando a gente lê o Novo Testamento e lê palavras como aspersão de sangue, expiação, arca da aliança, véu, éfode, bode expiatório, são palavras que aparecem no Novo Testamento, a gente só pode entender essas palavras a partir disso aqui, a partir, né, desse tabernáculo. Então, a gente não poderia entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. A gente não poderia entender o significado, nem o significado, né, assim, das palavras, né, porque se for tirar fora o Antigo Testamento e ler lá o Novo Testamento e encontrar lá um lugar escrito aspersão de sangue, a gente pensa, peraí, o que isso significa, né? Ou arca da aliança, ou coisa assim, véu, né? Véu, uma palavra importantíssima, né? Que era a porta de entrada para o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança. Era o véu, era algo específico, não era um véu qualquer, uma cortina qualquer ali, como a gente tem na janela da casa, não, era algo bem, bem específico, né? Então, são um monte de coisas que a gente só pode entender através do tabernáculo. Por isso que Deus instituiu o tabernáculo para preparar as pessoas para entender a obra de Jesus.
Todos os objetos, sacrifícios e cerimônias apontavam para os atributos e a obra redentora de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, o único sacrifício que agrada de verdade a Deus. Isso até já está lá no Antigo Testamento mesmo, Isaías 30, 10 a 11, né? Lá mesmo já fala sobre isso, né? O único mediador entre Deus e a humanidade. O sumo sacerdote que se coloca diante do trono de Deus em nosso lugar. A mesma coisa, eu falei que toda vez que você for ler agora o Antigo Testamento, enfim, a Bíblia toda, e encontrar a palavra sacerdote, você entende que ela se refere a nós cristãos, a cada um, a mim, né? A você. E quando você encontrar a palavra sumo sacerdote, ela se refere simbolicamente a Jesus. Ele é o sumo sacerdote, que se coloca diante do trono de Deus em nosso lugar. O livro do Apocalipse esclarece que o tabernáculo é um retrato do céu. Sim, um retrato do céu que quando Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo, como é que foi essa ordem? Como essa ordem chegou para Moisés? Deus disse, Moisés, lembra de construir aí esse tabernáculo conforme o que você viu lá no céu, lá no alto da montanha. Ou seja, lá no alto da montanha, Moisés tinha visto, né? Tinha visto o céu, tinha tido a visão do céu, ele viu esse tabernáculo lá no céu. Aí Deus disse, então constrói lá na terra, isso igual como você viu lá no céu. Então isso está em Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Então, isso que Moisés construiu aqui, esse tabernáculo, é uma cópia de algo que existe lá no céu. Que é, né, eu entendo assim, é um modo simbólico de falar de Jesus. É claro, um pouco complicado, né? Porque Jesus ele não é uma construção. Mas são coisas que para nós são difíceis de entender. Aqui Hebreus 9, 24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, naquele lugar santíssimo, entrava lá, passava por aquele véu, né? Então até existem tradições que contam que amarravam uma corda no pé do sumo sacerdote e ele tinha lá uns sininhos no pé dele, então as pessoas, se os sininhos parassem de tocar, eles percebiam que ele tinha morrido, Deus tinha matado ele porque ele tinha pecado, alguma coisa assim. Aí puxavam ele para fora com a corda, né? Por quê? Porque as pessoas não podiam entrar naquele lugar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, porque o sumo sacerdote comparecia uma vez por ano perante a Arca da Aliança, representando o povo. E aqui diz, né, que Jesus entrou na presença de Deus, nos representando. Aí você vê a ligação simbólica entre o tabernáculo e entre o que Jesus fez. Porque a Arca da Aliança, né, simbolizava a presença de Deus, ali entre os querubins de ouro, né? A visão de fora, visto de fora, o tabernáculo não era belo, mas sua beleza era interior. Assim, isso é um detalhe que talvez passa despercebido, que o tabernáculo era coberto por pelos de animais, por peles de animais, né? Então essas peles de animais eram, né, algo ali não tão bonito por fora, mas por dentro ele era muito bonito, muito decorado, muitas coisas lá de ouro e azul e várias cores e tudo por dentro, e por fora ele era feio. Então isso é um símbolo do quê? De que quando a gente está próximo a Deus, próximo a Jesus, Deus é bonito para a gente. E as pessoas que estão longe de Deus acham que ele é feio, que Jesus é feio, porque acham, Jesus, né, morreu na cruz, alguma coisa assim, e nós vemos, não, que ele era Deus que veio ao mundo e que nos salva, e que nos ama. Então nós vemos o lado belo de Jesus, porque nós estamos perto, nós estamos dentro da salvação.
o pátio exterior. Então, olhando naquele desenho, a gente vê que, sim, existia entre a cerca e o tabernáculo. Quer dizer, às vezes essa coisa toda é chamada de tabernáculo, mas na verdade é só aquela parte de dentro, que é o tabernáculo mesmo, a tenda, né? Então ali tem uma área, um pátio, e nesse pátio tem duas coisas: o altar dos holocaustos e a pia de bronze. Então, o altar de holocaustos de bronze, onde que os sacerdotes queimavam os animais que o povo trazia para ofertar. E esses sacrifícios eram queimados e o seu sangue aspergido em volta do altar. Estudaremos os diferentes tipos de sacrifício na lição 7. Que agora estou falando sobre o pátio. Não vou me dedicar aqui a fazer um excurso sobre os sacrifícios. Isso é o próximo ponto. Quer dizer, Deus, lá na Bíblia também separa o tabernáculo, explicando certinho como era para ser construído. E depois vem no livro de Levíticos a explicação sobre os sacrifícios, que tipos de sacrifícios e como eles eram para ser feitos e tudo. Então é tudo separado. Então por isso também vou falar separado. Não vou aqui entrar no outro assunto. Só falando sobre o altar, que ele existia, que lá eram queimados os animais e que ele era de bronze. E isso é bem, bem importante, os materiais, porque o altar era de bronze, a pia era de bronze e a luminária, que era o candelabro de ouro, a mesa dos pães, ela era de madeira, e o altar do incenso, e assim por diante. Cada um tinha certos materiais do quais ele era feito, e esses materiais também têm alto significado simbólico. Bronze. E o que significa bronze? Às vezes tem Bíblias que traduzem por cobre, porque no hebraico, no tanto que eu posso falar, a palavra cobre e bronze é a mesma palavra, só porque o bronze ele é 60 até 85% cobre com um pouco de estanho e mais um pouco de outros metais. Então, por isso, às vezes é chamado de cobre, às vezes de bronze, mas a ideia é essa. É esse material, que para nós seria o bronze. Em toda a Bíblia, todo lugar que você encontrar a palavra bronze na Bíblia inteira, vai estar relacionado de uma forma ou de outra com juízo, ou seja, com o castigo de Deus. Isso é juízo, o castigo, a justiça que é executada pelo pecado, pela culpa do pecado. Então, em todo lugar que você encontrar a palavra bronze na Bíblia, o contexto vai ter alguma coisa relacionada a isso. Para entrar na presença de Deus, o ser humano precisa, antes de tudo, tratar o problema do pecado. Deus odeia os pecados. O pecado leva à morte espiritual, à eterna separação de Deus, e os sacrifícios contínuos apontavam constantemente para a culpa e a natureza má e pecadora. Então, as pessoas traziam ali sacrifícios para pedir o perdão dos pecados. Deus prometia o perdão dos pecados e dizia: se vocês trouxerem um sacrifício, então vocês vão ganhar o perdão dos pecados. Só que as pessoas não entendiam isso. Elas achavam meio que elas estavam, por assim dizer, pagando pelo perdão dos pecados. Eu vou ali e compro um cordeiro e tal, ou enfim, pego um cordeiro lá do meu rebanho, que também no fundo é a mesma coisa, é um valor material, um valor monetário invertido, quer dizer, se tu compra ou pega do teu rebanho, dá na mesma, quer dizer, tu poderia pegar ele e vender, então você teria dinheiro. Então, se você oferece, então você deixa de ter esse dinheiro. Então, simbolicamente, é um valor material, é algo que eles ofereciam. Então, muitos pensavam isso, que eles estavam meio que pagando para receber o perdão dos pecados. Era como se fosse a indulgência de Moisés, por assim dizer, Como na Idade Média muitos pensavam, comprando a carta de indulgências ganhavam o perdão dos pecados, E assim lá, muitos, na época do Antigo Testamento, pensavam isso. Compravam uma ovelha e mandavam sacrificar, com isso estava pagando pelo perdão dos pecados. Isso é uma ideia totalmente absurda, Oferecer uma ovelha é só um gesto simbólico, mas se não existe
né, o arrependimento por trás, se não existe o reconhecimento de pecado, o reconhecimento, o desejo o ódio ao pecado, o desejo de abandonar o pecado, se não existe tudo isso, então também não tem valor. Para Deus não tem valor. Então Deus disse, olha, se vocês pecaram, estão bem arrependidos, né? Então vocês podem trazer uma ovelha ali como um gesto simbólico desse arrependimento, e aí eu vou perdoar vocês, né? Mas as pessoas geralmente entenderam isso errado, né? Mas, principalmente, né, e as pessoas acham, então a ovelha, né, sofreu em meu lugar. Não, a ovelha não pode sofrer em nosso lugar. Quem sofreu em nosso lugar é Jesus, porque ele foi um ser humano que pode sofrer em nosso lugar. E a ovelha ela só ensinava para as pessoas a necessidade de derramamento de sangue para o perdão. Aqui, Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Quer dizer, é o castigo. O pecado precisa ser castigado. Né? Uma frase que eu, às vezes, digo assim, não com o objetivo de assustar as pessoas, mas se alguém se assustar, é necessário. Se eu disser assim, eu digo, cada único pecado que foi cometido por cada uma pessoa no mundo inteiro, desde que o mundo existe, vai ser castigado. Então, né, deixa eu repetir isso, né? Cada único pecado, quer dizer, cada pecado individual, cada pecado que foi cometido por cada pessoa que já existiu, vai ser castigado. E, então muitos dizem, mas não existe o perdão. Não, o perdão, né, nós conversamos sobre isso no assunto lá atrás, no assunto perdão. O que existe é uma outra pessoa sofrer em nosso lugar. Isso é que existe. Carregar a culpa que nós merecemos. E isso um animal não pode fazer. Um animal não pode carregar a culpa de uma pessoa. Só uma outra pessoa pode ser castigada em lugar de uma outra pessoa. Por isso Jesus, como Deus encarnado, tinha que fazer isso. O próximo objeto, a pia de bronze, também de bronze. Uma pia, né, onde os sacerdotes se lavavam suas mãos e pés quando entravam no serviço. No Novo Testamento, a palavra água, simboliza, na maioria das vezes, a palavra de Deus. Por exemplo, Hebreus 10, 22, João 15, 3. Então, os sacerdotes, antes de começar a trabalhar, tinham que fazer o quê? Se lavar na água. Significa o quê? Que nós, antes de fazer alguma coisa para Deus, temos que ler a Bíblia. A água nos ensina a necessidade da limpeza contínua por ler a palavra de Deus, refletir e obedecer. Quando a gente fala assim, a água nos limpa, né? A palavra de Deus nos limpa. Então, tem pessoas entendendo errado, achando assim que basta ler a Bíblia que a gente está tudo bem, que nós somos santos. Não. A gente lê a Bíblia, entende o que está escrito lá dentro e pratica o que a gente entendeu. A gente lê ali e vê, eu tenho que agir de tal maneira, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí também fazer essas coisas que a gente percebeu que deve fazer. E aí sim a gente vai ser santo. Por isso, quer dizer, a Bíblia nos purifica, mas não desse jeito. Não porque a gente carrega ela embaixo do braço, ou porque a gente põe ela embaixo do travesseiro, ou sei lá o quê, porque a gente passa a mão nela uma vez por dia, ou porque a gente guarda ela em cima do armário. Quer dizer, não é por isso que ela nos purifica, mas ela nos purifica porque a gente lê o que está escrito lá dentro, entende que a gente tem que deixar certas coisas e começar a fazer outras coisas, e começa de fato a fazer essas coisas. E assim ela muda a nossa vida. Só assim. Não de modo mágico, né? Então por isso a Bíblia nos purifica. A Bíblia é essa água que nos limpa, mas só desse jeito, como eu expliquei. Obedecer a Deus. Ter comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, Ele nos revela o que Ele quer que a gente faça. Tá, esse foi o pátio exterior. Agora o santo lugar. O santo lugar. Lá dentro do tabernáculo, lá dentro da
da tenda, né, tem duas divisões. Uma que chama o Santo Lugar e outra que chama o Lugar Santíssimo. Santo e Santíssimo. E, às vezes também uns falam Santo dos Santos, né, para dizer o Lugar Santíssimo. Tá. Mas agora que estou falando sobre o Lugar Santo, que tem aqueles 3 objetos: candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. Então vamos começar. Tá. Esse santo lugar simboliza a presença de Deus em nossa alma. Nós já estudamos sobre a diferença entre corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então esse santo lugar simboliza a presença de Deus em nossa alma. E o candelabro, que são aquelas, candelabro, aquelas luzes, 7 luzes, lâmpadas, como na Bíblia a gente lê muitas vezes lâmpadas, mas não era lâmpada aqui como hoje, incandescente ou de LED, mas eram, que queimavam, o óleo. 7 lâmpadas que queimavam, simboliza a iluminação do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo quer iluminar a nossa alma. E o interessante é que o candelabro era feito de ouro puro. Significa que só o Espírito Santo é para iluminar a nossa alma. Agora tem a mesa dos pães. Simboliza a nutrição, porque naquela época, comer, ter uma refeição com alguém, simbolizava comunhão, intimidade. E também simboliza alimentação. Então, tudo isso simboliza o quê? Que Deus alimenta a nossa alma. Simboliza que Deus quer ter comunhão com a gente. E o altar de incenso simboliza nossas orações. Apocalipse 5:8, vou ler. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Então, como a gente vê que a Bíblia explica seus símbolos. Então, em todo lugar, todo símbolo que a Bíblia traz, ela mesma em algum outro lugar vai explicar o significado. Então, o incenso simboliza a oração. Um detalhe importante em relação a esses 3 móveis, esses 3, como é que eu chamo móveis? A gente pensa em móveis, pensa lá no sofá, alguma coisa assim. Mas, enfim, como é que dá para categorizar esses 3 negócios? Candelabro, mesa dos pães, altar do incenso. Vamos dizer que são um tipo de móveis, Então, esses 3 móveis necessitavam o quê? Manutenção. É uma coisa interessante. Eles precisavam, cada um deles precisava manutenção. O candelabro, ele precisava, ser colocado óleo lá dentro, todo dia, porque o óleo queima, e aqueles pavios, eles vão se gastando. Então, ficando pretos. Então, tinha que ter uma tesoura para cortar a ponta deles para ficar novinho de novo, e também precisava de um aparelhinho lá para apagar esse candelabro, sei lá quando eles queriam apagar. Então, precisava apagador, tesouras, o óleo e tal. Então, era uma manutenção que tinha que ser feita ali, um trabalho que tinha que ser feito para manter aquilo funcionando. Também a mesa dos pães. A mesma coisa. Os pães, cada semana, os pães tinham que ser trocados. Eles não ficavam velhos, então eles tinham que ser trocados. Tirar o velho e colocar um pão novo lá em cima. E também o altar de incenso, quer dizer, incenso novo tinha que ser colocado, não sei se é cada dia, de tempos em tempos. Acho que cada dia, imagino eu, ou talvez 2 vezes por dia, sei lá. Precisava ser colocado. E já que esses 3 móveis simbolizam essas coisas, o candelabro, a iluminação do Espírito Santo na nossa alma, a mesa com os pães, a comunhão que a gente tem com Deus, e que Ele nos alimenta pela palavra, e o altar de incenso, as orações. Isso está falando do que? Essa manutenção que tem que ser dada nessas coisas. Sim, que essas coisas elas têm que ser mantidas. Elas não acontecem de uma vez para sempre, que a gente faz uma vez e pronto, está feito. Não. A iluminação do Espírito Santo tem que acontecer todos os dias, que Ele nos ilumina todos os dias. A gente tem que dar a manutenção nessa iluminação do Espírito Santo, buscar essa iluminação do Espírito Santo todos os dias. A mesa dos pães, a comunhão, a comunhão com Deus. Buscar todos os dias na oração a comunhão com Deus. E
do alimento espiritual, buscar todo dia a leitura bíblica, que é o nosso alimento espiritual, e o altar de incenso, que é nossas orações, ou seja, precisa todo dia colocar incenso, ou seja, orar, né? Renovar a oração, todo dia estar lá adorando a Deus em oração, ou seja, são coisas que a gente tem que cultivar. Não dá para dizer assim, eu já, né? Já orei uma vez, então pronto, né? Deus já sabe o que eu quero e agora não preciso mais orar, por assim dizer, né? Quer dizer, exagerando, querendo mostrar o lado negativo. Então tem pessoas que não estão tão preocupadas em orar, não estão tão preocupadas em ler a Bíblia, não estão preocupadas em ter comunhão com Deus. Eles não entendem que essas coisas têm que ser, né, mantidas, tem que ser dada manutenção nesse lado espiritual. Caso contrário, né, isso se degrada, a nossa vida espiritual vai se degradar. O candelabro de ouro era totalmente de ouro, né, totalmente de ouro, porque os outros móveis eles tinham partes de outros materiais, mas o candelabro era só de ouro. Então, não entrava luz natural nesse lugar santo. Isso significa que o Espírito Santo que deveria ser a única iluminação da nossa alma. A luz era produzida pela queima de puro óleo de oliva, o qual simboliza o Espírito Santo. Em Apocalipse 1, versículo 12 e versículo 20, as lâmpadas simbolizam as igrejas. Isso nos ensina que igrejas são lugares especiais onde recebemos a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. O segundo móvel, a mesa com os pães, era feito de madeira, né? Madeira de acácia. Mesas simbolizam na Bíblia aceitação, comunhão, honra e suprimento. E exclusivamente os sacerdotes podiam comer esses pães. Isso nos ensina que somente verdadeiros crentes em Cristo têm acesso à comunhão com Deus. Sim, as pessoas que não têm Jesus, eles não têm verdadeira comunhão com Deus. Eles não se alimentam da palavra. Eles leem a Bíblia, mas a Bíblia para eles é um livro como qualquer outro. É só tinta em cima de papel. Só quando a gente é um sacerdote de Deus é que a gente pode se alimentar dessa palavra, ter essa iluminação. E o terceiro móvel, o altar dourado para incenso. Ele era feito de madeira revestido de ouro, por isso dourado, né? Quer dizer, feito de madeira revestido de ouro. Interessante, né? O candelabro todo de ouro, a mesa toda de madeira, e o altar para incenso era de madeira revestido com ouro. E ele estava no meio do lugar santo, diante do véu. É bem interessante, né? Quer dizer, ou seja, ele estava na frente da entrada do Santíssimo Lugar. E isso, né, simboliza muito forte essa questão de que pela oração é que a gente entra no lugar santíssimo, a presença de Deus. Não tem outro jeito de entrar na presença de Deus, além da oração, da adoração em oração. E o véu, né? O véu estava fechado. E simboliza a inalcançabilidade de Deus. O véu simbolizava isso. Deus está separado das pessoas. Entre Deus e as pessoas existe um véu. Mas quando Jesus morreu, Mateus 27:51, ele gritou, não, como é que foi? E aí o véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Significa que Deus abriu esse véu. Abriu o véu para dizer, agora não existe mais a separação entre Deus e as pessoas. O fogo pode simbolizar várias coisas na Bíblia. Isso a gente sabe, né, que o fogo simboliza o inferno, simboliza o juízo, a purificação, mas nesse caso simboliza o Espírito Santo, porque sem ele não conseguimos orar. Nesse altar do incenso, né? Tinha esse fogo, funcionava com fogo. Incenso funciona com fogo, então precisava do fogo ali. Deus detesta fogo estranho. O que é esse fogo estranho que Nadab e Abiú trouxeram? Eles trouxeram esse fogo estranho, eles acharam que fogo é tudo a mesma coisa. Mas não era. Para Deus era absolutamente diferente. Deus ficou irado com eles e eles foram mortos.
Mesmo sendo sacerdotes, eles foram mortos. E isso nos ensina uma lição muito forte que nós deveríamos entender para toda a vida. E quando eu digo que Deus atende a maioria das minhas orações, as pessoas ficam espantadas, achando que eu sou uma pessoa especial, que eu tenho um dom de oração, alguma coisa assim. Mas não, é porque eu entendi esta verdade aqui, que se a gente quer orar corretamente, nós temos que orar com o Espírito Santo. Nós temos que orar através do Espírito Santo, que nós temos que nos deixar iluminar pelo Espírito Santo para orar, que a oração não é a gente ficar pensando, o que eu vou falar? Ficar lá, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo sol, obrigado pela lua, obrigado pelas estrelas, obrigado pelos planetas, obrigado pelos exoplanetas, obrigado pelos satélites, obrigado pela Ásia, pela África, pela Europa, pela China, pela Oceania e pelo Oceano Índico e pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. Quer dizer, eu estou dando um exemplo, né, de uma oração assim, bem humanista, vamos dizer assim, né, que pensa, o que vou orar, né? Vou orar por, sei lá, né, tais as coisas, né, que existem, né? Eu lembro que uma vez eu numa reunião de oração, quando eu tinha lá uns, sei lá, 8 anos de idade, né? Eu fiz mais ou menos isso, né? Fiquei lá orando por todos os países do mundo que eu me lembrava, né? Eu tenho que orar alguma coisa agora tem que orar alguma coisa. O que eu oro, né? Aí fica lá espremendo minha cabeça, né? E esse é o fogo estranho, que Deus não quer saber disso. Deus não quer saber das nossas ideias, daquilo que a gente imaginou trazer diante dele. Não, Deus quer que a nossa oração seja orada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que ora através de nós. Então, oração é algo extremamente sério. Deus pode nos castigar se a gente orar da maneira errada. Se for levar isso aqui a sério, for entender o que isso aqui está significando. Tem muito cristão que está sendo castigado por Deus, porque está orando na carne, porque está chegando a Deus com suas próprias ideias, porque chega para Deus lá achando que tem que dar uma aula para Deus de como organizar o mundo, já que Deus não sabe, vamos dizer assim, né? E isso é uma blasfêmia, é uma ofensa contra Deus. Nós temos que orar no Espírito. Quando a gente dobra os joelhos para orar, pensar que agora eu sou um instrumento de oração, que Deus vai orar através de mim, que o Espírito Santo é que vai orar através de mim. Isso é, ok, não dá para entender, né? Mas quer dizer, ou seja, que Deus quer nos dar coisas e a gente deixando o Espírito Santo orar através da gente e levar essa oração para o céu, a gente vai receber as coisas que Deus quer nos dar. E isso é o fogo santo. O fogo do Espírito que ora através de nós. Então, orar é algo extremamente sério. Tem pessoas que dizem que nunca recebem pedido de oração, resposta de oração. Porque eles oram, né? Assim que nem metralhadora. Deus me dá 1.000 euros, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma roupa, Deus me dá um computador, Deus me dá um relógio, Deus me dá... Aí depois Deus dá, sei lá, um relógio para eles nem se lembram que pediram. E tanta coisa que pediram já não lembram mais. Porque não levam a sério o que pede. Então, oração é uma coisa extremamente séria, que a gente tem que pensar em cada palavra que a gente ora. Eu digo pensar, não no sentido humanista de, né, raciocinar, mas de a gente memorizar cada palavra que a gente orou. Porque a gente vai reconhecer o quanto Deus vai fazer através disso. Outra lição que eu tiro desse altar dourado para o incenso, que ele era composto por 4 ingredientes. 4 ingredientes. E isso é bem importante. A gente entender que a oração ela precisa de 4 elementos. Como, por exemplo, o Pai Nosso. Agradecimentos, pedidos, intercessão e adoração. Ou seja, não ficar lá só agradecendo, né? Tem gente que só pede, né, o tempo inteiro. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o quê, me dá... Aí um dia
eles ouvem uma pregação minha sobre isso, né? Que não é para só ficar pedindo, né? É para também agradecer, é para, enfim, né? Aí ficam só agradecendo. Senhor, obrigado por isso, por aquilo, por não sei o que lá, por não sei o que lá. Obrigado, 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 obrigado. Amém, né? Também não é por aí, né? Quer dizer, existem, eu quase diria assim, é como se fosse uma escada de oração. A gente começa com agradecimento, vai para o louvor, né? E aí vai para adoração, e aí vai para a intercessão, e aí a gente vai lá no final para os pedidos, né, em algum momento. Quando a gente se aprofundou bem, né, é como se fosse assim uma aproximação, é como se fosse a gente entrar nesse tabernáculo, a gente entra pela porta de entrada, aí vai no altar dos holocaustos, que é o quê? Que é o arrependimento, o pedido de perdão dos pecados. Aí, né, vem a pia de bronze, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Aí depois vem o lugar santo, que são essas... ou seja, é tipo uma aproximação que a gente vai fazendo de Deus. É isso que acontece na oração. A gente começa a orar, quando a gente começa a orar, a gente está bem longe de Deus, vamos dizer assim. Nossa cabeça cheia de pensamentos mundanos. Aí a gente vai orando, e a gente vai esquecendo aqueles pensamentos mundanos e vai, né, se aproximando de Deus, sempre mais, né? Assim, mais ou menos um modo de explicar essa questão, até mesmo do tabernáculo, para explicar que é um caminho que a gente tem que fazer para se aproximar de Deus, que a gente não pode se aproximar de Deus num estalar de dedos, dizer assim, eu me ajoelhei, puf, no momento que eu me ajoelhei, pum, estou lá no santíssimo lugar, né? Não, a gente se ajoelha, daí a gente ainda está fora do pátio, daí a gente vai entrar no pátio, né? E aí a gente depois vai entrar, né, no santo lugar, e depois de tempos é que a gente vai entrar no santíssimo lugar. Então a oração ela tem que demorar, ela tem que ser muitos minutos ou horas, né, até a gente chegar nesse ponto de oração, de a gente estar assim totalmente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e, né, então isso é um processo demorado, né? Então as pessoas não entendem isso, não entendem como a oração funciona. E aí não recebem o que pedem, né? Não tem resposta, não entendem como a oração funciona. Então, isso é importante. Sempre procurar, né, fazer uma oração múltipla, por assim dizer. Não unilateral, eu escrevi aqui unilateral, eu poderia dizer assim, não monótona, né? Monótona, ou seja, de um só tom, né? Uma só coisa, né? Mas várias coisas. O Santíssimo Lugar. Então, atrás daquele véu, como dá para ver no desenho ali, o Santíssimo Lugar, o Lugar Santíssimo, lá estava a Arca da Aliança. E se tu olhar bem de perto, vai ver que está escrito propiciatório, uma letrinha bem pequenininha ali. Eu tive que reduzir o tamanho da letra ali, bem pequeno, propiciatório. Então, esses dois móveis, né? Arca da Aliança e propiciatório. O que é propiciatório? Vamos dizer assim, em palavras simples, a tampa da Arca da Aliança. Então, se a arca era um caixote, uma caixa, então o propiciatório era uma tampa, mas era uma tampa especial, porque ela era coberta de ouro e tinha os dois querubins em cima dela. Então, eram duas partes, vamos dizer assim, né? A parte de baixo, a caixa tampada, e em cima dessa tampa os querubins de ouro. Então, por isso chama propiciatório, porque não por isso, mas porque ali era aspergido o sangue, né? Nessa tampa era aspergido o sangue, por isso chama de propiciatório. Então, como eu disse, o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, podia entrar ali. E então, o que esse véu, passando por esse véu, o que esse véu simboliza? Que o ser humano é pecador e que o caminho a Deus está fechado. Sim, estava fechado antes de Cristo. Então, ali, naquela situação, o caminho para Deus estava fechado. Nós agora podemos entrar na presença de Deus porque Cristo abriu o caminho para esse santíssimo lugar. Hebreus 10, 19 e 20. Lá está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 a 20. Por que fala pelo véu, pela sua carne? Sim, porque Jesus, né, ele foi chicoteado, a carne dele foi rasgada.
Então esse rasgamento da carne de Jesus simboliza esse rasgamento desse véu. Por isso eu falei várias vezes que esse tabernáculo simboliza Jesus em vários e vários sentidos. Então um desses sentidos é isso também. O véu foi rasgado porque a carne de Jesus foi rasgada, e o fato de a carne de Jesus ter sido rasgada, com isso ele sofreu, ele foi castigado, ele foi maltratado em nosso lugar, e assim, por isso que nós podemos entrar com ousadia no Santíssimo. Porque o sumo sacerdote ele não podia entrar com ousadia, ele entrava com medo, pensando, será que eu estou puro o suficiente para entrar aqui? Porque se ele não tivesse puro o suficiente, Deus ficaria zangado e mataria ele, né? Então ele estava sempre com medo, entrando com medo ali, né? E nós, quando vamos entrar no Santíssimo Lugar, como eu te expliquei, assim como eu entendo essa progressão de oração, que a gente vai orando, 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 até chegar num certo ponto que a gente pode dizer assim, o lugar santíssimo, uma presença muito forte de Deus, a gente pode entrar com ousadia, não precisamos ter medo para entrar nesse lugar. Então tem gente que perde totalmente o respeito, né? Que não sabe nem o que significa temor a Deus. É falso, é errado. A gente deveria ter esse respeito, pensar, antigamente o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano e com toda aquela cerimônia, aquela coisa toda. Nós podemos entrar todo dia. Podemos se ajoelhar ali e ficar orando minutos e minutos e horas até entrar no Santíssimo Lugar. Podemos fazer isso todos os dias, se a gente quiser, se a gente tirar esse tempo, né? Então é um direito muito grande que a gente tem, mas mesmo assim a gente deveria ter esse respeito, entender que a simbologia que está por trás continua valendo, que é o que? A santidade de Deus, a inalcançabilidade de Deus, né? Ainda existe. Quer dizer, Deus não deixou de ser santo, ele não deixou de ser perfeito, ele não deixou de ser, né, todo-poderoso porque Jesus morreu na cruz. Não, Deus não deixou de nada disso, só que ele nos deu acesso a essas coisas. Facilitou o acesso. A Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança é interessante que ela era feita não de ouro puros, mas sim de madeira e ouro misturado. Então, por quê? Porque simboliza Jesus, como falei, né? Muita coisa no tabernáculo simboliza Jesus. Por que a Arca da Aliança, que é o maior símbolo de Jesus dentro desse tabernáculo, não era de ouro puro, mas sim de madeira e ouro? Sim, porque a madeira simboliza a humanidade e o ouro simboliza a divindade. Então, como Jesus, que era ser humano e era Deus ao mesmo tempo, por isso, de madeira revestida de ouro. A Bíblia, às vezes, quando fala dessa Arca da Aliança, ela fala de uma coroa. Então eu demorei tempo até entender o que isso significa, mas na verdade está falando de um friso, um rebarbo, vamos dizer assim, na parte de cima, para encaixar o propiciatório, a tampa. Então, se tu lê lá, coroa, coisa assim, está falando disso, um friso, um rebarbo ali para a tampa não cair, né? A Arca da Aliança foi construída para guardar os 10 mandamentos imediatamente depois que Deus mesmo os escreveu. As tábuas da lei. Deus escreveu as tábuas da lei e eram para ser colocadas dentro dessa caixa. Sim, e interessante, né, que o fato de estar dentro desta arca nos ensina o quê? A lei está onde? Está diretamente embaixo do propiciatório, que era o lugar onde que Deus conversava com Moisés. Então o que tem Deus conversar com a gente a ver com a lei de Deus? Tem tudo a ver, quer dizer, as pessoas que não respeitam a lei de Deus também não podem conversar com Deus, porque conversar com Deus tem a ver com obedecer, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Só quem obedece à vontade de Deus é que pode ter a intimidade com Deus. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Também um versículo, né, que muitos entendem errado. Eu ainda, poucos dias atrás, vi lá no Facebook alguém escrever sobre isso. Escrever lá, então a gente é obrigado a guardar os mandamentos de Jesus.
Então Jesus ele está chantageando a gente, dizendo assim, se tu me ama, então tem que guardar meus mandamentos, né? Tipo assim, uma chantagem que ele está fazendo com a gente, né? Tipo um pai que está chantageando um filho, né? Se tu me ama, você tem que me obedecer, né? Tipo assim, né? Então as pessoas leem de modo errado, porque é exatamente o contrário que ele está dizendo assim. Quem ama a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Esta é a ordem certa. Amar a Deus. Quem ama a Deus, né? Então, significa que a gente vai guardar os mandamentos de Jesus. Ter os mandamentos de Jesus. O que é ter os mandamentos de Jesus? Sim, ler a Bíblia. Saber quais são os mandamentos de Jesus. E guardar, não basta só ler, só ter na cabeça, mas cumprir. Né? Esse é o que me ama, quer dizer, quem é que fica lendo a Bíblia para descobrir lá o que Jesus ensinou? É quem ama. É porque ama que faz isso. E aí vai acontecer isso, vai ter comunhão com Jesus. Então, por isso, a lei de Deus tem tudo a ver com a comunhão, com o fato de Deus conversar com a gente de cima, né, do propiciatório. Os 3 milagres. A arca contém 3 milagres, eram 3 coisas que estavam dentro da arca. As tábuas da lei, a vara de Arão, que brotou, e uma porção de maná. 3 coisas relacionadas a milagres, porque a vara de Arão, a vara de Arão era uma vara normal, uma vara de um pedaço de pau tirado de uma árvore, um galho de uma árvore, um galho seco, né? Claro, secou, né? Vara, né? Ali, uma bengala, vamos dizer assim, por assim dizer. Claro que não era uma bengala, era um símbolo de autoridade. Mas que era de uma madeira seca, né? Mas o fato dela ter brotado é um milagre. Madeira seca, uma bengala brotar é um milagre. E uma porção de maná, que era a mesma coisa, era o alimento que Deus mandava todos os dias, por milagre, para o povo. Então eram 3 milagres, a tábua da lei. Por quê? Porque a tábua da lei foi escrita por Deus. Deus escreveu com o dedo dele a tábua da lei. Então era um milagre. Então eram 3 milagres que estavam lá dentro, que simbolizam 3 coisas. As tábuas da lei simbolizam que Deus revelou a sua vontade. A vara de Arão simboliza que Deus dirige o seu povo. Sim, porque Arão tinha aquela vara que era o símbolo da liderança dele, espiritual, que era o sumo sacerdote. E o maná simbolizava que Deus provê, que Deus é provedor, ele cuida de nós. E esses 3 milagres estavam dentro da arca, que estava embaixo do propiciatório. O propiciatório era o lugar onde que Deus conversava com Moisés. Então, esses 3 milagres são o fundamento da adoração. Por isso eles estão embaixo do propiciatório. O fundamento, quer dizer, essas 3 coisas, elas são a base da nossa adoração. Saber que Deus nos deu a Bíblia, saber que Deus tem autoridade, nos dá autoridade, ou dá autoridade aos seus líderes a dirigirem o povo de Deus, e Deus nos dá o alimento que a gente precisa. Essas 3 coisas são a base da nossa adoração. Quando a gente vai orar a Deus, então a gente está nossas orações, nossa adoração está muito relacionada a isso. A Bíblia, a igreja e ao alimento. Já terminando, por último, o propiciatório. A tampa da arca, né? Dizendo assim. E era um lugar onde que o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício. Uma vez por ano ele entrava lá com um pouco de sangue que ele tomava lá do sacrifício, lá do altar, né? E ele entrava lá para dentro com aquele sangue e aspergia ali entre as asas estendidas dos querubins, aspergia aquele sangue. E esse propiciatório, essa tampa, simboliza a presença de Deus e o temor que devemos ter diante da presença de Deus. Figurada nos querubins, sim, porque esses querubins são anjos extremamente poderosos, mas o que eles fazem? Estão inclinados ali. Um de frente para o outro, as asas, viradas um de frente para o outro, vamos dizer assim, no espaço, por assim dizer. No espaço, sim, só que esse espaço que está entre essas asas é Deus, simboliza Deus.
Deus está entre os querubins. E então, para a gente ter acesso a Deus, pela aspersão de sangue que simboliza o sacrifício de Jesus. Deus se revela quando existe temor e arrependimento e quando seus milagres e poder são reconhecidos. Sobre o propiciatório, entre os querubins, era o local onde Deus conversava pessoalmente com Moisés. O local da reconciliação, sim, porque a palavra propiciação significa várias coisas, mas também significa reconciliação. Então, é um lugar de reconciliação, ou seja, um lugar da amizade. É um lugar onde Deus e o ser humano se encontram. E somos convidados a entrar lá pelo arrependimento, que é a aspersão do coração. Nesse próximo versículo que eu vou ler, vai aparecer essa palavra, aspersão do coração, que é o que? O arrependimento. A santificação, que está representado nesse versículo pela expressão livres de má consciência, e a obediência, que está simbolizada neste versículo pela expressão lavados com água limpa, assim, porque a água é a palavra de Deus, que nos lava quando a gente obedece a ela. Então, esse versículo que fala, né, do santuário, fala de tudo que a gente acabou de falar aqui, né, do tabernáculo, e usa essas expressões para falar de como a gente entra lá dentro. Esse que é o ponto. Como que a gente entra dentro desse tabernáculo, ou seja, como a gente faz o processo de aproximação com Deus, como é que nós nos tornamos amigos de Deus, como nós nos tornamos íntimos de Deus. Hebreus 10, 19 a 22 está escrito: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 19 a 22. A gente reconhece aqui os símbolos, né, que a gente estudou, por exemplo, a questão da água limpa, né, da água onde os sacerdotes se lavavam, a purificação que eles faziam com aquelas cerimônias, aqueles rituais, né? Então, eles tinham todas aquelas cerimônias que para nós simboliza isso. Entrar na presença de Deus. Não é uma coisa simples, é um processo de purificação. A gente se purifica para poder se aproximar de Deus, porque Deus tem nojo do pecado. Então, se a gente chegar com pecado, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Uma pessoa que está está lá cheio de culpas, cheio de pecado, cheio de mundanismo, não vai conseguir entrar no santíssimo lugar, na presença mais próxima, íntima de Deus. Eu vou ler as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Por que Deus mandou fazer o tabernáculo e o sacerdócio? Essa foi a número 1. A número 2, quais os objetos Deus ordenou fossem colocados no tabernáculo? E a número 3, quais os capítulos do Novo Testamento explicam o significado do tabernáculo? Amém. Glória a Deus.